Pai do Senhor, irmãos e irmãs, nós estamos iniciando mais um trimestre de 2023 com o tema Cristologia, Pessoa e a Obra de Cristo. E durante o trimestre nós iremos falar desse tema tão importante, dentro da teologia sistemática, que fala a respeito da pessoa de Jesus. Tema esse, que ao longo dos séculos tem trazido grandes divisores de águas, E a proposta da lição, do tema, durante os 3 meses, não é esgotar o assunto, visto que é um assunto muito profundo. Então a proposta nossa é trazer uma linha de pesquisa para os professores. E por isso nós trataremos durante esse trimestre de 2023, o primeiro, 13 lições, que vai falar a respeito da Cristologia. Para os professores situarem, a proposta foi colocar uma linha de pesquisa, onde a primeira e a segunda lição, nós vamos falar a questão do conceito teológico, de como foi formulado esse conceito dentro da patrística, a pós-patrística, Então, a primeira lição nós vamos abordar a questão da cristologia, por isso eu coloquei o ponto de partida, Já na segunda lição nós vamos trabalhar a questão da pessoa de Jesus Cristo, o Deus homem, A gente vai falar sobre a humanidade e a divindade de Jesus. Na lição de número 3, nós vamos falar a respeito dos títulos, os nomes e títulos de Jesus, que vai nos trazer uma clareza, uma dimensão das suas obras, do seu poderio. Já a lição 4, nós vamos procurar de forma bem sintetizada, falarmos a questão do Cristo pré-encarnado, no Antigo Testamento. E nós vamos buscar de forma bem resumida, mas uma lição bem elaborada, e aí a gente vai fechar então esse ciclo no Antigo Testamento na lição 4. A partir da lição 5, nós estaremos tratando Jesus Cristo segundo os evangelhos, A gente vai falar a questão dos evangelhos sinópticos, que traz uma dimensão da humanidade de Jesus, e o evangelho de Jesus segundo João, que traz já um caráter, um formato da sua divindade. Partindo disso, nós vamos falar a questão, na lição 6, o verbo encarnado, que é a humanização do verbo de Deus. A gente vai trabalhar toda essa temática. A lição 7 é a vida humana de Jesus. A gente vai tratar o seu nascimento, a gente vai tratar a questão do seu ministério, visto que todas essas lições elas vão estar embasadas da seguinte maneira. Nós vamos tratar baseando em 5 pilares. Quais são esses 5 pilares? O primeiro pilar é o nascimento, o segundo é a morte, o terceiro é a ressurreição de Jesus, o quarto a sua ascensão e o quinto a sua parousia, ou o seu retorno, se melhor assim ficar mais claro para os irmãos, E a lição 8 nós vamos tratar a questão do ministério de Jesus, Como Jesus, sendo homem, ele elaborou o seu ministério. A lição 9, que foi uma lição que para mim falou muito comigo, a gente vai falar a respeito da cruz de Cristo, A gente vai falar toda a questão histórica, o motivo da cruz, o que significava para os romanos, então vai ser uma lição muito importante. E aí a gente vai fechando esse ciclo. Aí a gente vai entrar na lição 10, onde nós iremos falar a respeito da morte, e também a ressurreição de Cristo. A gente vai falar a importância da morte e também a importância da ressurreição. Já na lição 11, nós falaremos a questão dos 3 ofícios de Jesus, Os 3 ofícios que Jesus ele fez, que demonstra o presente, o passado e o futuro, A lição 12 nós trataremos a questão do Cristo e o seu retorno glorioso. E a lição de número 13 é uma lição de aplicação. Veja,
Da lição 1, que a gente traz a questão do conceito teológico, a gente passa pela lição 4, o Antigo Testamento. A gente vem na lição 5, entra no Novo. Aí a gente trata o nascimento, a gente trata a morte, a ressurreição, a ascensão e a parousia de Jesus. Já a lição 13, a gente vai colocar em prática isso, né? Seguindo os passos de Jesus. Então essa é a forma que nós colocamos para entendimento, foi o meio que nós colocamos para que os irmãos deem a melhor aula. Então, a lição de hoje, a lição que nós iremos tratar, é a primeira lição, que é Cristologia, ponto de partida. A leitura bíblica se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificassem da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O nosso texto-chave se encontra em João 1,14, que diz: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para refletir, dentro da teologia sistemática, a cristologia é a ciência teológica que tem como objetivo nos auxiliar no estudo sobre a natureza divina e humana de Jesus Cristo, revelando assim sua pessoa e obras. A divisão, da lição nós colocamos da seguinte maneira. O primeiro tópico nós vamos tratar assim: Cristologia, o estudo de Cristo. Então nós vamos trazer a definição do que é cristologia. O termo cristologia vem de duas palavras gregas, que é Cristo, que significa ungido ou Messias, e logia traduzido como estudo. Então, nada mais é, a cristologia é a ciência teológica que estuda a pessoa, e as obras de Cristo. E outro ponto importantíssimo, nós iremos nessa revista utilizar 3 pontos também. Quais são? O aspecto bíblico, o aspecto histórico e o aspecto teológico. Então, quando a gente fala da questão do próprio aspecto bíblico, a cristologia ela é elaborada com bases nas Escrituras. Então, há inúmeras referências, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a respeito da pessoa de Jesus, a questão da sua humanidade, sua divindade. E a gente pega até no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, a primeira citação já a respeito da obra messiânica, que é Gênesis 3,15, que é um texto muito conhecido. A gente vai pegar um profeta no Antigo Testamento, que teologicamente era conhecido o livro desse profeta, que é uma compilação dos 66 livros da Bíblia, é o profeta Isaías, que é tido por alguns teólogos até mesmo como o 5º evangelho, porque ele fala do nascimento,
da morte e toda a obra de Jesus. Então, se a gente pegar lá Isaías 7,14, nós pegarmos Isaías 9, versículos 6 e 7, o próprio Isaías 61, a gente vai ver esse cumprimento dessas profecias, né, de Isaías 61, até vou fazer essa leitura de Isaías 61, versos 1 e 2, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E aí dá decorrência. Se nós pegarmos o cumprimento do próprio Senhor Jesus, quando ele vai ali, após ser tentado no deserto, ele volta. Então Jesus ele vai entrar na sinagoga, o evangelista Lucas, ele vai falar no capítulo 4, do versículo 17 ao 21, esse cumprimento, quando Jesus entra e ele vai falar a respeito dele mesmo, né? Então, quando a gente fala essa base elaborada dentro das Escrituras, a gente tem um respaldo tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tem inúmeras citações, inúmeras bases bíblicas. Nessa elaboração, a gente tem o Antigo Testamento como promessa e o Novo como o cumprimento. Então, a divindade e a humanidade de Jesus, elas são reveladas nos 66 livros da Bíblia e nos ensina sobre o verdadeiro Deus e homem Jesus Cristo, né? Se a gente pegar 1 João 5:20, vai dizer que Jesus ele é o verdadeiro Deus. Se nós pegarmos Colossenses 2:9, a gente vai ver que a Bíblia diz: porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Então a gente vê tanto a humanidade e a divindade de Jesus juntas. E lembrando, é importante, professor, que uma natureza ela não anula a outra, tá? Jesus ele coexiste em uma única pessoa, tendo uma natureza humana e uma natureza divina. Essa união da natureza humana e a natureza divina, a gente tem uma expressão teológica que a gente chama sobre a união hipostática, né? Que traz essa definição da união dessas duas naturezas. Um outro ponto, quando a gente vai falar a questão do estudo do conceito, o estudo da própria cristologia, se ela é elaborada pelas Escrituras, também uma coisa importante, ela passou durante aproximadamente 300 anos, né, houve um grande conflito na elaboração desse conceito teológico a respeito da cristologia. E quando nós vamos ver, houve a necessidade então de se criar concílios. O primeiro concílio criado, é até um dado interessante, professor, e o primeiro concílio convocado, ele não partiu da liderança da igreja, ele partiu por parte, né, da representatividade do Estado, por parte do próprio imperador Constantino, né, em 325, ele então ordenou, devido a toda essa confusão, todas essas heresias que estavam surgindo, então ele convocou um concílio. A partir desse concílio, começou a se ter então uma definição cristológica, tá? O que acontece? Então, após esse período, né, apostólico, então houve essa necessidade. Eu coloquei aqui na revista, né, que desses concílios que ocorreram, houve alguns, os que mais assim que se destacam, não que os outros não sejam importantes, eu coloquei a questão do concílio concílio de Nicéia, que vem o credo de Nicéia em 325, que vai afirmar, né, que Jesus ele é feito da substância do Pai, né? Deus de Deus e luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, homocius tol patron, consubstancial ao Pai, né? Então essa foi a definição dentro da cristologia. Um outro credo também que foi muito importante foi de Calcedônia, né? Em 451,
que tem a sua definição, né, da pessoa de Cristo da seguinte maneira: completo em sua divindade e humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiramente homem, tendo duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão e sem separação. Foi como eu disse, uma natureza ela não anula a outra. Jesus, ao assumir, né, a natureza humana, a forma humana, ele não anulou a sua natureza divina. E quando Jesus foi assunto aos céus, né, se você pegar a primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, eu também farei essa leitura, irmãos, para auxiliá-los na aula de domingo. Nós diz assim, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Veja, quando Paulo ele escreve essa epístola a Timóteo, Jesus ele já estava, né, assunto aos céus, e a definição que Paulo traz da pessoa de Jesus, veja, ele já havia sido, né, assentado ao lado direito do Pai. Paulo o define, né, traz a definição, Jesus Cristo homem. Então Jesus, da mesma forma que ele não deixou de ser Deus, ele também não deixou de ser homem. E nós vamos ter uma lição que vai falar a respeito, né, de quando Jesus ele ressuscita de forma corpórea, há todo um contexto a respeito disso, né? Então, nesse primeiro tópico aqui, a gente falou a respeito então do conceito, trouxemos mais dados teológicos para a gente elaborar a nossa lição. Já o tópico 2, nós vamos falar a respeito do verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Então, quando a gente fala a questão do verdadeiro Deus, o primeiro subtópico aqui é o Cristo pré-existente. Então, um dos temas abordados dentro da cristologia é a pré-existência de Cristo. Então, Jesus, ele sempre existiu. Jesus, ele não é um ser criado, tá? Ele não é um ser criado por Jeová, como também nós já falamos dentro da pneumatologia, que o Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, né? Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele tem desejo, ele tem vontade própria. Então, quando a gente fala da pré-existência de Jesus, vai ter uma lição, a gente vai até falar da pré-encarnação, que é a atuação de Jesus no Antigo Testamento, que é uma lição muito importante para nós entendermos o conceito cristológico, né? Quando a gente trata a questão dos ministérios, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente vê essa unidade dentro da Trindade, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um Deus que manifestam-se de três pessoas distintas. Isso é importante nós falarmos. Então, quando a gente fala no Cristo pré-existente, o próprio Senhor Jesus, em João 8,58, ele vai dizer, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o próprio Senhor Jesus, ele vai afirmar como o grande eu sou, que é que ao falar isso, ao afirmar isso, quando os irmãos lerem o contexto de João 8, isso trouxe uma grande indignação. Logo quiseram apedrejá-lo, porque eles entenderam, os judeus entenderam que ele quis se colocar como Deus, ele estava se colocando como Deus. E quando a gente trata a questão do eu sou, ela representa a autoexistência de Deus. Deus existe em si próprio. Êxodo 3,14, né? E revela o caráter e a natureza. Aquele que tem existência própria é imutável. Jesus tem esse mesmo atributo. Hebreus 1:8, né? A Bíblia vai dizer em Hebreus 1:8 da seguinte maneira: mas do Filho diz, ó Deus, o seu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro da equidade e cetro do teu reino. Então veja que o próprio Deus, o Pai, ele atribui Jesus, né, como
eterno. Quando também a gente vai falar a respeito da pessoa de Jesus, nós vamos falar da humanização. E o verbo se fez carne, a encarnação do verbo de Deus. Então, essa encarnação, ela é importantíssima para nós entendermos a obra da redenção. Qual o propósito do verbo ele encarnar? Então, a gente vai entender a respeito disso. Porque na encarnação do verbo, se nós lermos Filipenses 2, versículos 7 e 8a, vai dizer da seguinte maneira: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando da forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então Jesus, quando ele se esvaziou, né, ele se esvaziou da glória que ele tinha com o Pai. Aquele que era rico se fez pobre, né? Esse é o esvaziamento. O esvaziamento de Cristo, né? Ele mostra que ele se tornou semelhante a nós em tudo. Por isso o escritor aos Hebreus afirma: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Então Cristo ele assumiu essa forma de homem, né? Importantíssimo, porém sem cometer pecado algum. Então a gente vai ter também dentro dessa revista cristológica, a gente vai entender a questão da impecabilidade de Jesus, o tornando então um sacrifício perfeito. O subtópico C que vai dizer verdadeiro homem. Cristo, mesmo sendo verdadeiro Deus, se fez um de nós e viveu normalmente entre nós. Nasceu, cresceu, né? Cheio de graça, de sabedoria, passou por limitações, passou por fome, por sede, ele foi tentado. Então, em tudo que nós, seres humanos somos tentados, Jesus passou da mesma forma. Pois, ao ser submetido à extrema, né, a gente vai ver a questão até do seu corpo físico, né, as limitações que Jesus tinha. Então, Jesus ele se fez carne como verdadeiro homem. O tópico 3 aqui vai falar sobre a ascensão do Filho de Deus. Então, após a gente traçar esses pilares, né, os 5 pilares, que é nascimento, morte, ressurreição, ascensão, então a gente também vai na primeira lição, falar de forma bem reduzida a questão do Cristo glorificado, né? Que após Jesus completar a missão, né, dizer na cruz está consumado, Jesus ele foi, né, novamente ascendido aos céus, né, foi glorificado e ele está assentado no trono na mais alta honra dos céus à direita de Deus. Outra coisa importante dentro da cristologia, que Jesus hoje, né, ele governa, né, os céus, ele governa os anjos, ele governa o mundo espiritual. Quando Jesus retornar na sua segunda vinda e estabelecer o reino milenar, Jesus então terá o reino por completo, né? Ele vai governar todas as nações. Então, o Cristo glorificado, ele vai mostrar, né? O Salmo 24 vai fazer alusão ao triunfo desse Messias, ao triunfo de Cristo que foi humilhado, se fez humilhação por nós, né? E ele triunfou por ser obediente. O tópico B fala da sua parousia, que é a glória de Cristo que se dará no seu retorno, né? Na sua vinda, na sua chegada. Aquele Cristo que foi humilhado, ele vai ser visto, vindo de forma gloriosa, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vai ser um momento maravilhoso. Sua segunda vinda se dará um evento glorioso, no qual ele manifestará como fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11 e 16. E após isso, nós vamos também falar na primeira lição, o tópico C, que é o seu reino não terá fim, conforme eu já disse aos professores, né? Ele reinará eternamente da casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então, quando Cristo voltar, ele vai estabelecer o reino milenar, ele vai governar de Jerusalém, Jerusalém celestial, todo este mundo para a glória do nome dele. Então essa é a introdução,
os tópicos que foram tratados nessa primeira lição, eles foram tratados de forma reduzida, visto que durante o trimestre esses tópicos serão mais elaborados no decorrer das lições. Então, hoje foi mais um panorama. Eu vou ler a conclusão, né? Que diz assim: como aula introdutória, o tema foi apresentado de forma simplificada e panorâmica. E como ponto de partida, abordamos alguns temas tratados dentro da Cristologia. Durante as próximas lições, trabalharemos de forma mais minuciosa a pessoa e a obra de Cristo, sua divindade, humanidade, encarnação, ensinamentos, milagres, ressurreição, ascensão, parousia, serão abordados nesse trimestre. Então, eu quero desde já agradecer, né, ao Caped Sandi, ao nosso ministério, por nos proporcionar, né, esse momento tão maravilhoso de poder estar partilhando o conhecimento junto com os irmãos, que possamos ter um trimestre abençoado, troca de conhecimento, troca de partilha. Amém? Nós iremos fazer uma oração para que o Senhor continue nos abençoando. Senhor, em nome de Jesus, estamos na Tua preciosa presença e nós rogamos, Pai, que o Senhor nos auxilie durante esses 3 meses para que possamos tratar desse tema tão importante. Esse tema, Senhor, que nos mostra a importância do Senhor para as nossas vidas, para o cristianismo, e o Senhor possa, Senhor, ajudar, auxiliar a cada professor, a cada aluno, e que tudo contribua para a expansão do Teu reino, em nome de Jesus. Amém.